E aí pessoal, tudo bem? João Matheus aqui de novo. Hoje a gente vai tratar de uma aula muito importante, muito especial, porque nós vamos falar de um autor que vai cair na Federal esse ano, ok? Eu esqueci de destacar isso nos dois últimos autores, nos três últimos autores, aliás. Esqueci para valer isso, né? O Heráclito, Platão e Maquiavel, ok? Eu esqueci de destacar que eles iam cair no vestibular, mas não precisam se preocupar, porque a gente não está tratando deles a fundo, como vai cair no vestibular. Isso a gente vai fazer mais tarde, ok? Então, Heráclito, Platão e Maquiavel, Locke agora e mais pra frente Hannah Arendt, que a gente vai ver também, ok? Então, a gente vai ver Locke. Hoje a gente vai gastar um pouco mais de tempo com ele, gastar um pouco mais de energia com ele, para a gente contextualizar para quando a gente for estudar a obra dele em si, né, um ensaio sobre o entendimento humano, que é o que vai cair na Federal, tá bom? Então, o pessoal da prova específica, se liga nessa aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. John Locke viveu entre os séculos 17 e 16, né? E ele ah, trabalha sua filosofia em dois ramos, né? A epistemologia, para quem não está familiarizado com o termo, epistemologia a gente pode interpretar como é, teoria do conhecimento, ok? Então é um estudo sobre como o homem conhece as coisas, como o ser humano aprende as coisas, como o ser humano adquire suas ideias, né? Vocês já tiveram aula sobre racionalismo com a professora Maria na última semana, né? Locke, ele vai se posicionar... Ah, perdão, deixa eu complementar a ideia. Então ele vai falar sobre a epistemologia, né, a teoria do conhecimento, e vai falar um pouco sobre a filosofia política. A gente vai focar mais na epistemologia de Locke e um pouco menos na filosofia política, porque é a epistemologia dele que vai cair na Federal, ok? Vocês tiveram aula sobre o racionalismo com a professora Maria, né? Pedi para ela dar essa aula, porque além de eu estar disponível naquela semana, ela é um pouco mais ela é uma estudiosa do pensamento cartesiano e do racionalismo, né, do grande racionalismo, e ela tem um pouco mais de familiaridade com o racionalismo, então eu pedi para sugerir que ela desse essa aula, né? Ela aceitou numa boa e é isso aí. Se vocês tiveram contato com isso já, né, com o inatismo cartesiano, Locke vai se posicionar contra o racionalismo e ele vai, né, o racionalismo é uma, uma, uma corrente epistemológica também, né? Locke ele vai desenvolver uma epistemologia contrária ao racionalismo, que vai contra o racionalismo. Particularmente contra o inatismo cartesiano, que é aquela ideia que vocês viram com a professora Maria, que Descartes defende sobre as ideias inatas. Descartes defende que o ser humano, né, já nasce com algumas ideias na mente, essas ideias são inatas, né, por isso, né, inatismo, e o Locke vai se posicionar particularmente contra o inatismo. É interessante a gente pensar que a crítica do Locke contra o inatismo cartesiano, contra o racionalismo, não é necessariamente uma crítica epistemológica. Mas o Locke, vocês vão ver mais pra frente, que ele é conhecido como o filósofo da liberdade. Então ele não gosta muito de dogmas, ok? Ele não gosta muito dessa ideia de dogmas. Então para ele, se existem ideias inatas, essas ideias inatas se tornam um dogma, ok? É algo que independe da experiência e é absoluto. Locke não gosta dessa ideia de ideias absolutas. Então ele vai contra o inatismo cartesiano e vai tentar produzir uma epistemologia que seja que não possua ideias inatas, ok? Vai tentar refutar Descartes, digamos assim, né? Então, para Locke, o ser humano, a mente humana, ela é como uma tábula rasa no nascimento, certo? Uma tábula é um pedaço, acho que de argila, se eu não me engano, que era onde os antigos colocavam, né, faziam aquelas inscrições e tal, em relevo, sabe? Que eles pregavam e tudo mais. Uma tábula rasa é uma tábula que não tem profundidade. Se a tábula não tem profundidade, quer dizer que não tem nada escrito. Então é uma tábula que não tem nada escrito. Se a gente trouxer para os nossos dias, é uma folha em branco, certo? Para Locke, a mente humana é uma folha em branco, que não tem nada escrito, né? Não tem nada inato na nossa mente, certo? E como que vem o conhecimento nessa tábula rasa? Através das sensações, ok? Através dos sentidos, através da experiência, ok? A palavra empirismo, né? Locke era um empirista. A palavra empirismo, ela tem origem no grego, certo? É uma tradução do grego para o latim, mas a palavra grega, que eu não vou me lembrar como é que ela é, eu esqueci mesmo, significa experiência, ok? Então, John Locke defende, como um empirista, defende que todo conhecimento
da mente humana, ela vem através da experiência sensível, através dos nossos sentidos. Ok, pessoal? Uma breve introdução aí ao pensamento de John Locke. Gente, não liguem para as imagens que eu escolhi, elas estão com uma péssima qualidade, ok? Mas é porque eu fiz correndo esses slides, ok? Eu estava um pouco apurado, fiz correndo, o roteiro da aula já estava pronto, só joguei as imagens e o texto, ok? Então vamos lá. Locke, ele separa as ideias em dois grupos. Ele diz que existem ideias da sensação e ideias da reflexão. As ideias da sensação, elas são as primeiras ideias que chegam à mente. E como o próprio nome já diz, elas vêm através da sensação, ok? Essas ideias, elas não são criadas pela mente, perceba, isso é importante. Elas não são criadas no sentido de que elas não vêm, elas não surgem de maneira espontânea na nossa mente. Elas dependem de um estímulo externo, ok? Elas podem ser organizadas na nossa mente, pela nossa própria mente, mas elas não são criadas pela mente. Exemplos de ideias da sensação: calor, luz, duro, mole, amarelo, alto, não, alto, baixo não. Depende. Sei lá, seco, úmido, essas coisas, sabe? Qualquer coisa que você possa verificar através da sua sensação. São as primeiras ideias que a mente absorve, são essas ideias que vêm através dos nossos sentidos, ok? E depois tem as ideias da reflexão. As ideias da reflexão é um conceito interessante, prestem atenção aqui, ó. Elas vêm da união das ideias da sensação, ok? Elas surgem através de um conjunto de ideias que vem através dos sentidos. Então, por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui. Vamos supor que você nunca viu uma garrafa na sua vida, mas você conhece as cores, ok? Você conhece as cores, mas não sabe o nome das cores. Então, vamos supor que uma pessoa chega pra você, que você nunca viu uma garrafa, mostra uma garrafa e fala assim, ó, essa garrafa aqui, você olha a garrafa, né, ela mostra, a cor dessa garrafa aqui é azul. E aí você aprende que aquela tonalidade que está naquela garrafa é azul, certo? São ideias da sensação, garrafa, azul, né, essas coisas. E aí beleza, você aprendeu, aquela tonalidade daquela garrafa é azul. Só que daí no dia seguinte vem outra pessoa, mostra a mesma garrafa para você e diz que a cor daquela garrafa é vermelha. Aquela garrafa é vermelha. E aí você vai olhar e falar assim, não, essa garrafa é azul, eu aprendi que essa garrafa é azul. Perceba, na hora você não vai parar e pensar assim, tem uma diferença de opinião aqui e tal, né? Você não vai parar, poxa, eu estou duvidando. Você vai contrariar a segunda opinião porque você aprendeu primeiro que a garrafa é azul. Você aprendeu de uma forma. Então o que você está fazendo? Você está acreditando na primeira opinião e você está duvidando da segunda opinião. Na hora você não vai sacar isso. Só que conforme você vai vivendo e você vai repetindo essa situação de crença e de dúvida, em algum momento você vai abstrair e você vai dizer, poxa, aquilo foi um ato de dúvida, aquilo foi um ato de crença, aquilo foi um raciocínio, certo? Então, mas perceba, você não poderia identificar um ato de dúvida, você não poderia identificar um ato de crença se você não tivesse tido contato com a garrafa, se você não tivesse tido contato com a cor, com as cores, né? E se você não tivesse tido contato com a informação acerca da cor, acerca da garrafa, né? Então, perceba como as ideias da reflexão, que seria o duvidar, o acreditar, ideias que são frutos de uma reflexão, elas também dependem dos sentidos, elas também dependem de ideias que vêm dos sentidos, certo? Se a gente puder organizar melhor esse grupo das ideias da reflexão, a gente pode dizer que são ideias um pouco mais abstratas, certo? Ninguém pega o duvidar, coloca numa caixa, a dúvida, né, e coloca numa caixa, te mostra e fala, olha, essa aqui é dúvida, veja como é que é a cor da dúvida, veja o tamanho da dúvida, veja a textura da dúvida, né? A dúvida, ela vem a partir de uma reflexão depois de uma série de experiências, ok? Então, mas mesmo assim ela depende das ideias da sensação, ok? Perceba, as ideias da reflexão, elas surgem na mente, elas são criadas na mente, mas ainda assim elas dependem da sensação, ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu espero que tenha ficado claro, ok? Essa diferença para Locke entre as ideias da sensação e as ideias da reflexão, ok?
Lembrando que toda a questão da epistemologia de Locke a gente vai voltar mais lá na frente, quando a gente for estudar a obra, ok? Isso vai ficar muito claro quando a gente for ler a obra, porque a gente vai destrinchar essa obra, a gente vai realmente entrar a fundo na obra, de todas as obras que vai cair na Federal. Bom, vamos falar um pouco rapidinho da filosofia política de John Locke. Não é tão importante pra gente agora, mas é importante porque vai introduzir os outros dois filósofos que a gente vai estudar também brevemente, ok? John Locke é um contratualista. O que isso significa? A gente já vai entender. John Locke ele escreve a obra dele, que é... Eu esqueci o nome da obra. Segundo Tratado sobre o Governo. Né? Nessa obra, ele vai escrever... ele vai tentar refutar, né, o conceito de direito divino dos reis. Particularmente o teórico Robert Filmer, que ele vai tentar refutar. O Filmer ele escreveu um livro... chamado Patriarca, se eu não me engano é o nome da obra. E nessa obra ele defende que os reis têm um direito divino dado pelo próprio Deus, que foi dado primeiro a Adão, depois para Noé e foi passando de geração em geração. De forma que Adão e todos os homens, né, líderes, pais de família, têm o direito não só de mandar, mas tem direito sobre a vida dos outros. Ele tem direito sobre a vida e sobre a morte da sua família, né, da sua esposa e dos seus filhos. Assim, convenhamos, né, uma ideia muito estúpida. Eu acho assim, o Filmer, não dá nem pra dizer que ele é cristão, porque ele torce a Bíblia de uma forma espetacular para fazer essa ideia estúpida do direito divino dos reis. Então ele espreme a Bíblia até sair o que ele quer, né? Então, assim, é uma péssima interpretação que ele faz dos textos bíblicos, de todos os textos antigos, na verdade, alguns comentários que ele fez. Mas o Filmer ele vai defender o direito divino dos reis, dos monarcas, só dos monarcas homens. Ele vai defender que apenas os homens podem governar. E o Locke ele vai tentar refutar as ideias do Filmer. Para isso ele vai tentar demonstrar como o Estado surge, para demonstrar que não é da forma que o Filmer interpretou, certo? Primeiro, o Locke ele vai definir um estado de natureza, que é um estado hipotético, isso é importante. Todos os contratualistas defendem um estado de natureza, mas esse estado é hipotético, ok? É no sentido de, se não houvesse o estado, o ser humano viveria assim, ok? Então ele vai definir o estado de natureza como uma situação em que o ser humano viveria com liberdade, né? Ele seria livre e seguiria pela sua própria natureza o que ele vai chamar de leis da natureza. Essas leis da natureza, elas falam principalmente sobre a dignidade, sobre a liberdade e sobre a propriedade do ser humano, ok? O Locke vai defender que o ser humano é dono somente daquilo que ele produz, com a sua própria mão, com suas próprias forças, ok? Só que o ser humano, pode acontecer, né, o estado da natureza para Locke é uma espécie de estado moralmente neutro, assim, sabe? E aí ele vai dizer que o ser humano pode ser que ele burle as leis da natureza e comece a pegar aquilo que não pertence a ele, comece a violar o direito dos outros, né, o direito natural dos outros, o direito, por exemplo, à dignidade do próprio corpo, ou ao direito de propriedade, né, direito de ter posse daquilo que é fruto das suas próprias forças. E por isso o Estado ele passa a existir, certo? É uma organização, uma autoridade acima dos seres humanos, uma organização legítima, ok? Que tem o dever de zelar, de preservar a liberdade, a dignidade e os bens, a propriedade privada dos indivíduos. Isso porque esses são direitos naturais, né? Direitos protegidos pela lei natural. Então o Estado ele existe para proteger as leis naturais, ou seja, proteger aquilo que a lei natural já protege. Se a lei natural não é cumprida, se os homens burlam a lei natural, o Estado deve intervir para proteger as leis naturais, ok? Mas somente as leis naturais, é nesse sentido que Locke diz. Por isso Locke ele é conhecido como o filósofo da liberdade, porque ele defende que a liberdade a dignidade, a liberdade, a dignidade e principalmente a iniciativa privada, no sentido de poder possuir, né, poder ter posses pessoais, é o mais importante. É isso que o Estado deve fazer, deve proteger esses conceitos. Então ele defende que o Estado deve proteger a liberdade do indivíduo, certo? Por isso ele é conhecido como o pai do liberalismo também,
influenciou muito a Revolução Francesa e, né, contra, por exemplo, a queda do antigo regime, né, contra as monarquias francesas e a monarquia britânica também na independência dos Estados Unidos. Os pensamentos liberais de Locke influenciaram bastante os revolucionários dessas regiões, certo? Aqui nós encerramos a filosofia política de Locke. Lembrando que essa parte aqui não é tão importante, o mais importante mesmo para a gente agora é a epistemologia de Locke. A parte política é só o pano de fundo para a gente trabalhar os outros filósofos também, ok? Então na próxima aula a gente continua com os contratualistas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até mais.